A gente tem conversado nesse mês aqui sobre aquilo que é a essência do que Jesus Cristo fez por nós e do que Jesus Cristo nos chamou para realizar e para fazer com Ele. Nós vimos que isso tem a ver com essa palavra que nós usamos, chamada discipulado. E discipulado tem a ver com nós sermos pessoas que seguimos a Jesus para aprendermos a viver a nossa vida com Ele e para, através da vida dele, pensar como Ele, falar como Ele, fazer aquilo que Ele realiza, aquilo que Ele faz. Nós vimos que para experimentarmos isso, para vivenciarmos isso, há um custo. O custo do discipulado, e a gente não costuma muito falar sobre esse custo, mas nós vimos o porquê do custo. Esse custo existe porque Jesus está envolvido com o projeto do seu Pai, com o projeto da Trindade, de estabelecer e de trazer a realidade do reino de Deus, do governo de Deus para a terra, para o mundo. E hoje o que eu quero conversar com você é justamente a respeito deste reino, ok? O reino de Deus é a mensagem do discipulado. Quando nós falamos sobre discipulado, quando nós falamos sobre ser discípulos, ou quando nós falamos sobre fazer discípulos, nós automaticamente estamos falando a respeito de uma realidade que só pode acontecer se ela estiver focada nessa questão do reino de Deus. Nessa realidade do reino de Deus para a nossa vida. O reino de Deus, então, é essa mensagem do discipulado. Veja, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Essa palavra boas novas significa evangelho no grego, ok? Na língua original. Então Jesus está pregando o evangelho. Mas que evangelho é esse? É o evangelho de Deus, é as boas novas de Deus. E quais são essas boas novas? Jesus dizia, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa era a mensagem. Obrigado. Você sabe que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que dá um copo d'água, né? Para uns pequeninos. Então, a boa notícia que Jesus traz, a boa notícia que gera essa realidade do discipulado, é essa boa notícia que tem a ver com a realidade do reino de Deus. O reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Essa é uma questão que nós temos que nos perguntar hoje, no século 21. Por quê? Porque quando Jesus chega falando sobre o reino de Deus, ele não traz uma conceituação do reino. Ele não traz uma explicação conceitual sobre o que o reino de Deus é. Isso por dois motivos. Primeiro motivo é que esse era um tema, era um assunto que era muito conhecido pelos judeus da época de Jesus, pelas pessoas da época de Jesus, porque havia toda uma expectativa relacionada a esse negócio do reino de Deus. E um segundo motivo é porque a maneira de Jesus ensinar era a maneira dos rabinos. E os rabinos, na maioria das vezes, eles não faziam conceituações do jeito que nós fazemos. Eles contavam histórias, eles argumentavam com base em circunstâncias, né, diárias, e assim eles iam construindo o ensino que eles queriam transmitir. E Jesus foi o mestre por excelência com relação a isso. Só que nós temos essas duas dificuldades hoje. A primeira é que, para nós, quando a gente usa essa palavra reino de Deus hoje, isso não é mais uma realidade clara. A nossa sociedade não sabe sobre essa perspectiva de reino. Mesmo porque a nossa estrutura política não é monárquica. Não tem a ver com a monarquia. Então, para a gente, isso é muito distante. E um outro motivo é que, apesar do ensino de Jesus estar nas Escrituras, nem sempre nós compreendemos com clareza aquilo que está sendo dito por ele nas Escrituras. Então, nós precisamos entender o que o reino de Deus é. O reino de Deus, primeiramente, não é um mero conjunto de valores espirituais, ok? O reino de Deus não é um mero conjunto de valores espirituais. O reino de Deus não é apenas uma realidade apocalíptica, que algumas pessoas entendem que vai acontecer no futuro, lá no milênio. Algumas pessoas chamam isso de milênio. Quando Jesus vier, então ele vai instaurar, né, um tempo de 1000 anos aqui de paz e de harmonia no mundo. O reino de Deus não é essa realidade. Outra coisa importante para a gente entender sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja.
Okay? Algumas pessoas confundem isso, o reino de Deus, como se o reino de Deus fosse a igreja. O reino de Deus não é a igreja é o povo do reino, mas ela não é o reino. E o reino de Deus não é um padrão social e político que é apresentado pela igreja para a sociedade. Ou seja, o reino de Deus não é uma proposta política, que a gente entende que precisa ter um grupo cristão, um grupo evangélico, né, se constituindo num partido político, para então apresentar em Brasília ou nas nossas cidades, né, os argumentos em prol, okay, do reino de Deus. Então, o reino de Deus não tem a ver com essas questões, não tem a ver com essas realidades. Se o reino de Deus não tem a ver com essas realidades, o reino de Deus tem a ver com o quê? Então, na perspectiva bíblica, o reino de Deus é uma realidade espiritual que está presente na vida daqueles que se tornam discípulos de Jesus Cristo hoje. Então o reino de Deus ele tem a ver com uma realidade que não é meramente material, não é uma realidade física, ela é uma realidade espiritual. Aí em Romanos 14:17, o apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não tem a ver com questões materiais, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então ele tem a ver com uma realidade que transcende a matéria. Mas ele também é uma herança a ser concedida ao povo de Deus quando Jesus Cristo vier na sua glória. Então, por um lado, ele é uma realidade espiritual que nós já experimentamos, porque o Espírito Santo de Deus está aqui e está em nós. Mas, por outro lado, ele ainda é uma realidade que nós vamos experimentar no futuro. Mateus, capítulo 25, verso 34, Jesus diz que quando o rei vier, então o reino será dado àqueles que foram seus seguidores e que foram fiéis ao seu governo, ao seu senhorio. O reino de Deus, ele é um domínio no qual os seguidores de Jesus Cristo já vivem. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, que através do poder do Evangelho nós somos tirados do reino das trevas e nós somos transportados para o reino do seu Filho amado. Então, se nós somos seguidores de Jesus, significa que o Evangelho nos alcançou. Nós reconhecemos que por esforço próprio, por nossas boas obras, por nossa religiosidade, nós não somos capazes de entrar num relacionamento correto e adequado com Deus. Nós reconhecemos que através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, Deus restabelece o relacionamento dele conosco. E quando isso acontece, então as Escrituras dizem que nós somos tirados, nós somos desarraigados dessa realidade do império das trevas, de uma vida de rebelião contra Deus e somos trazidos agora para o reino do seu Filho amado. Então nós já estamos nessa esfera e nessa experiência, ok, do reino. Então, ele é um domínio no qual os seguidores de Jesus já estão vivendo. Mas a Bíblia também diz que ele é um domínio no qual os seguidores de Jesus Cristo vão entrar no futuro, quando Cristo voltar. Então veja, nós já vivemos na realidade desse reino, mas nós ainda vamos entrar na realidade desse reino. Quando Jesus Cristo retornar, quando ele chegar, então nós vamos experimentar essa presença do reino de Deus e nós vamos usufruir disso. Veja esse texto de 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim, e assim vocês estarão ricamente, veja, futuro, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós já entramos, mas nós ainda vamos entrar nele. O reino de Deus é uma realidade que virá em glória e poder no futuro. Ele vai se manifestar em glória e em poder no futuro. Mas ele também já está em operação no presente, em nós. Então, quando a gente olha para isso e a gente vê essas considerações nas Escrituras sobre essa ideia do reino de Deus, nós lidamos com situações antagônicas. Todos os exemplos que eu dei aqui demonstram para a gente essas duas perspectivas. Um lado, quando a gente fala sobre esse reino, nós estamos falando de uma realidade, de algo que já está aqui, que eu já experimento, que eu posso sentir, que eu posso provar. Mas por outro lado, nós estamos falando de realidades que ainda não estão aqui.
que ainda vão vir para cá, que virão ainda fazer parte da nossa realidade. Como é que essas duas coisas podem estar juntas? Para que a gente possa entender essa perspectiva, nós temos que entender o conceito de reino a partir daquilo que as Escrituras dizem para nós sobre reino. Essa palavra reino, ela vem do hebraico Malkut e do grego Basileia. Tanto Malkut quanto Basileia, o sentido de reino nessas palavras é a ideia de uma posição de autoridade e soberania que é exercida por um rei. Não é um espaço geográfico, ok? Não é o reino, não é, nessas palavras não tem a ver com território geográfico que uma pessoa tem domínio, né? Como por exemplo, o reino da Inglaterra, ok? Ou o reino do Japão. Então isso tem a ver com aquela esfera de autoridade geográfica. Na perspectiva bíblica, essas palavras reino, tanto no hebraico quanto no grego, tem mais o sentido dessa posição de autoridade que uma pessoa, que um rei tem. Então, acima de tudo, na Bíblia, reino é a autoridade para governar, a soberania de um rei. Ok? Essa é a ideia de reino de Deus na Bíblia. É a autoridade para governar, a soberania de um rei. Quando a gente lê o Antigo Testamento, uma das figuras que o Antigo Testamento usa continuamente para Deus é essa. Deus é rei. Ele é rei. Ele tem autoridade para governar. O quê? Tudo. Quem? Todos. Aonde? Em toda a realidade, em todo o universo, em todas as esferas. Então essa é a perspectiva que a Bíblia apresenta para a gente do reino de Deus. Eu usei uma definição aqui de um autor chamado George Ladd, num livro dele escrito sobre o reino. O livro chama O Evangelho do Reino, na página 24. Eu acho que essa definição nos ajuda bastante a entender essa questão do conceito do reino. Olha só, ele diz: o reino de Deus, basicamente, é o governo de Deus. É o reino, é o reinado de Deus, a soberania divina em ação. O reino de Deus, todavia, se manifesta em várias esferas. E os evangelhos falam em entrar no reino de Deus, tanto hoje como amanhã. Porque ele tem esferas diferentes. Uma esfera do presente, uma esfera do futuro, uma esfera que tem a ver com a nossa vida aqui, uma esfera que tem a ver com aquilo que ainda vai vir. O reinado de Deus manifesta-se tanto no futuro como no presente. E dessa maneira cria tanto uma esfera futura, como uma esfera presente, na qual os homens podem vivenciar as bênçãos do reino. Então, quando Jesus vem falando sobre o reino de Deus, quando ele vem dizendo, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, o que ele está afirmando para a gente é que Deus, que governa todas as coisas, Deus contra quem nós seres humanos nos rebelamos, ao invés de nos destruir, ele por sua misericórdia e graça, se aproximou novamente de nós e nos deu, através do Evangelho, a oportunidade de, através do nosso arrependimento, colocarmos a nossa vida novamente debaixo do seu governo amoroso, da sua direção, da sua liderança amorosa. Então, como o reino, essa realidade do governo de Deus, que já está entre nós, mas ainda não está completamente entre nós, Jesus diz a nós como seus seguidores, ou aqueles que se tornam seus seguidores, que a gente deve orar pela vinda desse reino. A gente deve pedir pela vinda desse reino. Lá em Mateus, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo lá, ou ligá-la, né, faça isso. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina uma oração que na igreja ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Algumas pessoas argumentam, dizem, não, essa oração não é a oração do Pai Nosso, essa oração é a oração dos discípulos.
eu gosto de vê-la como a oração do reino. Veja só, Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Essa é a oração que Jesus ensina aqueles que se tornam seus seguidores fazerem. Agora, eu tenho algumas questões aí. A primeira delas é: qual é a petição básica que Jesus Cristo nos ensina nesta oração? Qual a petição básica? O que ele nos ensina basicamente a pedir? Hã? Não estou ouvindo, estou meio surdo. Venha teu reino. Ah, não, mas ele ensina a gente a pedir também o pão nosso de cada dia. Não, a petição básica é: venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Agora, se o reino de Deus não tem a ver com uma esfera geográfica, do que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que nós devemos pedir para Deus o governo dele sobre a nossa vida. O que é pedir venha o teu reino? É dizer: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. A diferença de céu e terra é justamente a diferença marcada pela realidade das esferas do reino. O céu é essa esfera, essa realidade onde a plenitude do governo de Deus já está sendo exercida. Esse é o conceito de céu, essa é a ideia de céu. Essa realidade, esse espaço, sei lá qual é a palavra que a gente usa aqui, ok? Mas essa dimensão aonde a vontade plena de Deus, boa, agradável, perfeita, está sendo feita 100%. Isso é o céu. E aí, isso tem então a ver com o governo de Deus, com o reino de Deus. E aí Jesus diz para a gente: ore, diga: Deus, venha teu reino. Que a tua vontade, que é feita 100% no céu, perfeita, plena, seja trazida para a terra, agora. Veja, essa oração, ela é revolucionária. Ela é desafiadora. Jesus não está dizendo para mim e para você: olhe, fique esperando ir para o céu, para você poder então experimentar a vontade de Deus na sua vida. Boa, perfeita, plena, agradável, 100%. Ele está dizendo: não, anseie por essa vontade agora. Anseie que ela venha agora, anseie que ela venha para a terra já, na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na educação das nossas crianças, no exercício do governo do nosso país. Senhor, venha o teu reino, traga o teu governo para o nosso meio, para hoje. Então essa é a relação entre o pedido venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A relação que há entre Jesus nos ensinar a dizer venha o teu reino e dizer seja feita a tua vontade é justamente essa, de nós entendermos que essa realidade do reino que é 100% no céu, a gente deve ansiar e desejar na terra, na nossa vida, diariamente. Agora, como é que isso se desdobra? Como é que esse pedido básico de Jesus Cristo nesta oração se desdobra na nossa vida diária? Aí vem os outros pedidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal. O que é seja feita a tua vontade na nossa vida? É entender que o governo de Deus influencia a nossa vida como um todo. O governo de Deus influencia a nossa vida material. Se o governo de Deus é exercido sobre nós, então nós entendemos que o pão nosso de cada dia
nos será dado. Nós entendemos que, apesar do nosso trabalho, apesar da nossa eficiência, apesar da nossa capacidade, aquele que é fonte supridora de todas as nossas necessidades é Deus. Por isso que o Antigo Testamento nos diz que nós somos supridos e somos bem-aventurados e somos socorridos por Deus quando nós somos generosos. Quando nós auxiliamos e socorremos as pessoas. As Escrituras dizem que isso não nos irá faltar coisas, porque Deus continuará nos suprindo. Certamente Ele não nos supre dentro do materialismo desenfreado que a nossa sociedade vive. Mas Ele irá nos suprir em tudo aquilo que de fato é necessário para a nossa vida. Orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, implica em reconhecer o governo de Deus, influenciando também nos nossos relacionamentos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Porque nós experimentamos a realidade da graça de Deus nos perdoando. Não tem outra lógica na nossa vida do que estender essa graça em perdão para aqueles que nos ofendem. E isso dimensiona essa realidade de nós continuarmos entendendo e usufruindo da realidade do perdão de Deus para nós. O governo de Deus influencia também a nossa vida espiritual. Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra que aparece aí no original pode ser traduzida por livra-nos do maligno. Quando esse livra-nos do mal não é de qualquer mal que Jesus está falando, ok? Porque se a gente entender isso assim, nós vamos dizer que, então, Deus não está respondendo a nossa oração quando nós passamos por uma enfermidade, ou quando nós temos um problema no nosso trabalho, ou quando a gente tem uma situação desagradável com o filho, quando algo mal, mal produzido pela realidade da queda, acontece na nossa vida. O mal do qual Jesus está falando aí tem a ver com essa ação maligna sobre nós, sobre o nosso coração, o meu coração, o seu coração. Que ação maligna é essa? É de levar-nos a viver uma vida fora do governo de Deus. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação de querermos ser deuses para nós mesmos. Livra-nos da tentação de querer seguir a vida fora do teu governo, fora da tua liderança, fora da tua direção. Livra-nos das ciladas e das armadilhas, das estratégias malignas que visam nos convencer que nós podemos ter satisfação, prazer, vida, fora de um relacionamento com o teu governo, fora de um relacionamento com o Senhor. Fora daquilo que o Senhor fez por nós no Evangelho, na cruz, em Jesus. Então, a oração do reino, ela tem a ver com esse reconhecimento de que a esfera do governo pleno de Deus, que está nesse lugar que a gente afirma ser o céu, e que a Bíblia chama de céu, ela não fique guardada lá. Ela venha para a terra. Ela venha para a minha vida, ela venha para a sua vida. Isso não tem nada a ver com o milênio. Isso não tem nada a ver com lá no futuro, então Deus governar 1000 anos através de Jesus, ok? Eu não estou entrando aqui se vai ter milênio ou não, não é essa a questão. O que eu quero que você entenda é que a oração de Jesus com relação ao reino não é restrita a uma esfera de tempo futura. Ela tem a ver com uma realidade que já existe e que está nessa dimensão chamada céu, mas que Jesus entende que nós, como seus seguidores, devemos orar e devemos pedir para que venha agora para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa existência, para a nossa história. Os discípulos entendiam isso da seguinte maneira: através do ensino dos profetas no Antigo Testamento, o reino de Deus era compreendido como uma intervenção de Deus que aconteceria num momento da história, colocando um ponto final nessa era má, nessa era de desconexão com Deus. Então, se você olhar para o gráfico que está ali,
se você lê só o Antigo Testamento, se a gente não lê o Novo Testamento, essa é a visão que a gente vai ter da história. Tem a criação, Deus criou um mundo bom e perfeito, e chegou num momento em que alguma coisa aconteceu que desconectou tudo aquilo que era bom e perfeito, criado por Deus. Essa alguma coisa a Bíblia chama de pecado. Tem a ver com a realidade que nós chamamos de queda. Tem a ver com a desobediência do ser humano, com o desejo do ser humano de governar a sua própria vida. Então, quando isso aconteceu, houve a queda. A criação boa e perfeita de Deus sofreu um colapso. Ela entrou num caos. E aí, então, começou isso que eu e você conhecemos hoje como história. Nós não conhecemos essa história, ok? Os únicos que conheceram essa história foram Adão e Eva. Foram a humanidade que viveu antes da queda. Fosse ela um casal ou a representação de uma parte da humanidade tendo vivido antes da queda. Mas nós, todos nós que estamos aqui, somos frutos e filhos da queda. Nós só conhecemos essa realidade. Nós conhecemos a realidade de um mundo desconectado de Deus. E era isso também que os seguidores de Jesus conheciam na época dele. E os profetas, eles avisavam o seguinte: ok, esse mundo mal está caminhando aqui, mas Deus não desistiu dele. Deus não desistiu do seu mundo criado. Deus criou um mundo bom e perfeito, e alguma coisa atingiu esse mundo bom e perfeito de Deus, mas Deus não o abandonou. Deus vai intervir nessa história, e quando Ele fizer isso, então Ele vai consertar todas as coisas. E aí os profetas chamavam isso de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Que é aquele dia em que através de uma pessoa, um ungido, um homem escolhido por Deus, o exercício do governo de Deus iria ser restabelecido plenamente sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Então os profetas avisavam que isso ia acontecer, e o dia que isso acontecesse, então essa era má iria acabar, e nós iríamos começar novamente uma nova fase, que a gente chama de eternidade, a Bíblia chama de eternidade, ou o século por vir, o mundo por vir, que tem a ver com a restauração de todas as coisas boas e perfeitas. Aí eu coloquei 2 exemplos para a gente de profetas. Veja só, essa ideia do dia do Senhor e da restauração do governo de Deus, do reino de Deus, iria implicar, ou vai implicar, numa mudança na estrutura social. Veja Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4. O profeta Isaías diz assim: foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, então ele está descrevendo esse dia do Senhor, que a Bíblia também chama de últimos dias. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e das nações, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Então preste atenção, na visão de Isaías, o dia do Senhor não vai acabar com o mundo. Tem nações vindo adorar, ok? Gente vindo adorar, vindo aprender. Aí vai dizer: pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá as contendas de muitos povos. Veja, havia contendas entre as nações no dia do Senhor. Deus, através do Messias, vai julgar todas essas coisas e vai acabar com a contenda entre as nações, entre os povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor, nosso Deus. Então, nessa visão de Isaías, se você prestou atenção na leitura do texto, o que está acontecendo aí? Ele está dizendo: olha, no dia do Senhor haverá uma mudança na estrutura social. As nações vão parar de guerrear, não vai ter mais guerra, elas vão se entender, haverá paz entre elas. Há também, na perspectiva de Isaías ou dos profetas, Isaías é um representante deles, uma mudança na estrutura física da criação. Quando esse dia do Senhor chegar, a própria estrutura física do mundo criado vai ser alterada. Veja, Isaías capítulo 11, versículo 6,
a 9 diz assim: o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. Ele está falando da chegada do reino. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Uma mudança, então, na própria estrutura da criação. Os animais carnívoros não vão mais se alimentar dos herbívoros. Todos eles vão comer palha juntos. A criança vai poder brincar com a cobra. Vai chegar com ela enroladinha na mão lá e falar: mamãe, olha a minhoquinha que eu achei. Hã? Isaías 65, 17. É um outro texto que apresenta isso para a gente. Diz assim: pois vejam, esse texto aqui é interessante porque é o texto que é citado em Apocalipse capítulo 22. Ok? Visto por João. Vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. E aí lá em Apocalipse, João diz: eu vi novos céus e nova terra. Isso não é coisa de João, isso é coisa das Escrituras. 66, 22 diz assim: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Então esses textos mostram para a gente essa realidade de que envolve o reino de Deus. Os profetas estavam esperando que quando o Messias chegasse, essas coisas acontecessem. Ok? Então quando Jesus chegou, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, dizendo assim: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus chegou, o que aqueles seguidores de Jesus começaram a esperar, são essas coisas aí que estão sendo ditas em Isaías. Eles falaram: opa, as guerras vão acabar, o Senhor vai começar a julgar o mundo, coisas novas vão começar a acontecer. Na verdade, os judeus entenderam isso um pouquinho errado, né? Eles entenderam numa dimensão um pouquinho mais política, e eles começaram a achar assim: agora nós é que vamos mandar no pedaço. Mas não era bem isso. Só que essas eram as expectativas presentes nos profetas. Aí Jesus chega e ele diz assim: eu sou o Messias, o reino de Deus chegou, eu estou aqui proclamando essa realidade. A boa notícia, o evangelho é essa: Deus trouxe o governo dele de novo para o meio de vocês. Ele está exercendo ativamente o seu comando novamente no mundo. Só que aí a gente olha para o mundo e a gente não vê as nações em paz. A gente olha para o mundo e a gente não vê o leão comendo palha com o bezerrinho. A gente continua vendo o leão comendo o bezerrinho. E aí, o que aconteceu? Bom, as Escrituras nos falam a respeito disto, conceituando essa questão como sendo um mistério. Ok? Um mistério do reino. Como eu disse, se a gente tivesse só o Antigo Testamento, só a revelação do Antigo Testamento, essa seria a única compreensão que nós teríamos. Mas como nós temos a revelação do Novo Testamento, então nós começamos a entender, as Escrituras começam a explicar para a gente que toda essa realidade do Antigo Testamento, apresentado pelos profetas, elas estão acontecendo já, mas elas acontecem mediante um mistério. Mistério na Bíblia não é algo intrigante, algo que a gente não sabe explicar. Mistério na Bíblia é algo que ficou oculto no passado, mas que agora começa a ser revelado, começa a ser explicado, começa a ser mostrado. Essa que é a ideia de mistério, ok? Na Bíblia. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 16.
versos 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério, oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Assim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Que mistério que é esse do evangelho que Paulo está falando aqui? Esse mistério é esclarecido para nós em Efésios capítulo 3, versículos 1 a 6. Paulo diz assim: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, aí vem a explicação do mistério, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Cristo Jesus. Então, qual é o mistério do reino? O mistério do reino é que aquilo que os profetas esperavam para Israel, não era apenas para Israel, mas é para todo mundo. O povo que Deus tem e que vai viver e usufruir da realidade do seu reino e do seu governo, não é uma nação geopolítica, mas é uma nação de outra natureza que é formada por israelitas, por judeus e por gentios, que são pessoas de todas as demais nações da terra. E o que compõe esse reino, esse grupo, esse povo do reino, que a Bíblia chama de igreja, é o evangelho. É o fato de pessoas se renderem ao governo de Deus através daquilo que Ele fez por nós, mediante a morte e a ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que acontece aí é que o reino de Deus, na perspectiva do Novo Testamento, ele tem essa configuração aqui. Enquanto os profetas estavam esperando que no dia do Senhor, essa era má se encerrasse e a nova era começasse, o que o Novo Testamento nos mostra é que no dia do Senhor, Deus trouxe a eternidade. Deus trouxe realidades que ainda vão chegar plenamente para dentro do nosso presente mundo mau. Para a nossa presente era má. Ele está conduzindo a nossa história, então, para chegar num dia que vai terminar, mas Ele também está trazendo a nova história que vai começar para dentro dessa história que está indo para o seu término. E como é que isso é feito? Isso é feito através da encarnação de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e do envio do Espírito Santo de Deus para estar conosco como seu povo hoje, para que a gente possa orar: venha o teu reino, traga as coisas que estão lá no futuro para a gente começar a experimentar agora aqui no presente. Então, o que a Bíblia mostra para a gente com relação a isso, é que na perspectiva neotestamentária, o mundo é compreendido em duas eras. A era presente e uma era que está por vir. Mas essa era que está por vir, ela já começou, ela já chegou, ela já começou a acontecer entre nós. Há duas palavras no Novo Testamento para a gente poder entender isso, que são usadas para a palavra mundo. Uma é a palavra cosmos. Cosmos, todas as vezes que essa palavra é usada no original, tem a ver com o mundo criado em ordem, em harmonia, adequado, algo que desfruta de um arranjo, de uma estrutura que se desenvolve na sua dinâmica natural. Então veja, o que é cosmos?
Cosmos é esse mundo físico que a gente conhece. Cosmos tem a ver com o sol nascer e o sol se pôr, tem a ver com as épocas da natureza, tem a ver com as estações do ano, tem a ver com a rotina do nosso tempo. Isso é cosmos. A outra palavra que a Bíblia usa para mundo é aion. O que é aion? Aion designa um período de tempo. Por isso a melhor maneira da gente traduzir aion para a nossa língua é usar a palavra era. Então, aion tem a ver com um período de tempo, uma realidade de tempo concreta. Então, as Escrituras apresentam para a gente esse presente século, esse presente mundo, essa presente era, esse presente aion, e fala para a gente que existe um outro aion, um outro mundo. Quando a Bíblia fala que existe um outro mundo, ela não está pensando em cosmos. Ela está pensando em era, em uma outra realidade, em uma outra dinâmica de tempo. E ela está dizendo, esse outro mundo chegou, ele está vindo, ele está entrando na nossa história. Eu coloquei 2 exemplos aí também de Paulo, que mostram isso para a gente. Veja, Gálatas 1:4, Paulo fala assim, vou ler o 3 também, fazer contexto. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, desta presente era má, desse presente aion, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, quando o Evangelho nos alcança, o poder desse presente século, o poder dessa era má é quebrado na nossa vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 21, Paulo vai falar desse outro aion. Ele diz assim, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas neste aion, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, a perspectiva do Novo Testamento sobre a vida é que a vida, ela vai sendo vivida dentro dessas duas realidades, dentro dessas duas esferas, dentro desses 2 aions. E esta é a realidade que eu e você precisamos compreender para entender a dinâmica do discipulado. O discipulado não é uma realidade que acontece na minha vida e na sua vida por causa de estruturas desse presente século. O discipulado é uma realidade que acontece na minha vida e na sua vida e na vida de qualquer pessoa que se renda ao governo de Deus, porque quando isso acontece, quando a gente se rende ao Evangelho, as realidades daquilo que nós vamos viver no futuro invadem a nossa vida no presente. Nós começamos a experimentar essas realidades. Jesus não está dizendo para mim e para você, olhe, se esforce mais, tenha mais garra para ver se você dá conta de ter uma vida do jeito que eu quero. Ele está dizendo para mim, existe um poder sobrenatural, uma realidade sobrenatural que veio para a sua vida, veio sobre você através do Evangelho. E se você disser para mim, mas Ricardo, eu não estou sentindo isso, a minha resposta para você vai ser, ore, venha o teu reino. Venha o teu reino. É isso que a gente tem que pedir. Senhor, venha o teu reino. Mais de ti, mais do teu reino, mais do teu governo, mais da tua presença na minha vida, Senhor. Ah, não estou dando conta de amar minha esposa. Mais do teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre mim. Venha o teu poder sobre mim. Venha as realidades do futuro para a minha vida agora, Senhor. Porque no futuro nós temos amor pleno. Então eu peço, venha o teu reino. Dá-me o pão do amor de amanhã, hoje, Senhor. Paciência, bondade, perdão, graça, qualquer uma dessas realidades. Vocês estão conseguindo me entender? Isso não são realidades que eu e você produzimos. Isso são realidades que nós usufruímos por causa dessa esfera chamada reino de Deus que chegou e está entre nós. Então eu quero fechar isso essa manhã. Através das parábolas do reino. Em Mateus capítulo 13, 1 a 52, nós temos um grupo de parábolas que são chamadas de parábolas do reino. O que são parábolas? Parábolas são histórias que Jesus conta, que geralmente
envolve a realidade da rotina diária das pessoas e que tem um único princípio que ele quer destacar. Se você não entender isso, quando você lê as parábolas, você vai ficar confuso. Por exemplo, você vai ler uma parábola como a do juiz iníquo, né? E aí vai dizer, mas Deus é como um juiz iníquo? Não, você vai ler uma parábola como o servo que vai lá e tapeia o seu patrão, fazendo um negócio, mandando a pessoa descontar os valores, e aí Jesus elogia o cara. Aí você fala, mãe, Jesus concorda com a corrupção? Não é disso que ele não está falando da corrupção, ele não está falando do engano, ele está falando de outra coisa. O princípio que ele está colocando é o que é mais valioso. Assim são as parábolas, e as parábolas do reino, então, são apresentadas para a gente nessa dimensão. Eu não vou explicar as parábolas, ok? Eu vou passar só pelo princípio. O reino de Deus, as parábolas querem explicar para a gente que o reino de Deus já está significativamente entre nós, mas não na plenitude da sua força e do seu poder. Então você tem que entender isso. O reino já está aqui, o reino já está na sua vida, mas ele não está plenamente, ele está de forma significativa. Por isso eu e você precisamos ansiar por mais dele, sabendo que 100% dele nós vamos experimentar quando o Aion que vai vir se juntar com o Aion que está terminando. Aí uma nova realidade vai começar. Mas até lá eu e você podemos usufruir e experimentar cada vez mais dele. Então na parábola do semeador, que aparece em Mateus capítulo 13, versos 1 a 23, Jesus está mostrando para a gente que o reino de Deus está entre nós. Mas que esse reino que está entre nós pode ser resistido e rejeitado pelos seres humanos. Esse reino era poderoso, mas nesse momento ele não vai exercer o seu poder pleno. Ele vai te dar o direito de rejeitá-lo. Por isso ele diz que tem 4 tipos de solo, 3 solos rejeitam a palavra do reino, um solo recebe o reino. E aí você vai ter a parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus ensina que os filhos do reino e os filhos do maligno devem viver juntos no mundo, até o fim desta era. Presta atenção, não é na igreja, ok? Eu vejo algumas pessoas às vezes usando esse texto, dizendo assim, não, porque a gente tem joio na igreja e tal. Igreja tem trigo. Igreja são filhos do reino, ok? Nós somos trigo. É isso que nós somos. É isso que Jesus quer que você seja, que eu seja. Se a gente se rende a Ele, se nós nos tornamos seus seguidores, nós somos trigo. Agora, nós, filhos do reino, somos semeados no mundo, junto com aqueles que ainda não se renderam ao reino. E que por isso estão cegos pelo poder de Satanás, o Deus desse século. E aí, Jesus diz assim, é assim mesmo. É para viver desse jeito mesmo. Agora, eu vou usar um exemplo aqui, presta atenção, porque se você falar, isso é assim na minha vida, está tudo certo, ok? Eu não quero te ofender, nem estou dizendo que você não precisa mudar ninguém de escola, nem nada disso. É só um exemplo que eu quero dar. Essa questão me ensina que é totalmente equivocado da nossa parte essa ideia de que a gente tem que ter uma escola só de cristãos. A gente tem que encontrar uma escola para os nossos filhos onde só tenha crente. Porque isso é ir contra a parábola do reino, do joio e do trigo. Jesus está dizendo, você é trigo e você tem que estar no meio do joio mesmo. Você tem que fazer diferença lá mesmo. Vocês têm que crescer junto mesmo. A influência do reino de Deus que está em você é capaz de dizimar a influência do joio que está no mundo. Mas aí o que a gente faz? Nós começamos a criar a nossa subcultura evangélica. Nós temos o barzinho evangélico, nós temos a casa evangélica, nós temos o teatro evangélico, nós temos o show evangélico, nós temos não sei o que mais evangélico. Eu detesto as coisas evangélicas. A gente tem que estar presente. É na sociedade mesmo, é no mundo, é joio com trigo, porque se nós como trigo sairmos e ficar só o joio, o mundo é contaminado. Pode ficar tranquilo. Jesus, veja, não sou eu que estou dizendo, é Ele que está dizendo, Ele conta essa parábola, Ele está dizendo, você pode ficar tranquilo. Se você é trigo e estiver no meio do joio, você não vai virar joio. Você não vai virar joio. No último dia, Deus vai separar o joio do trigo. Agora, se no último dia, meu querido, você for colocado num molho de joio, é porque você sempre foi joio achando que era trigo.
A parábola do grão de mostarda e do fermento são duas parábolas diferentes, mas é o mesmo ensino. O reino de Deus, que um dia encherá toda a terra, influenciará toda a história. Jesus diz, ele já está aqui. Porém agora, ele está aqui de uma forma que nunca ninguém esperou. Ele é insignificante. Ele é como uma sementinha de mostarda, você olha, você não dá nada por ele. Ele é como um pouquinho de fermento que você coloca na massa, você olha, você não dá nada. Mas o que ele quer que a gente entenda é que essa semente de mostarda é o reino. E que esse pouquinho de fermento é o reino. Em todo o seu poder. Em todo o seu poder. Então ele pode olhar, pode parecer ser insignificante, mas ele é uma bomba, uma dinamite, uma bomba atômica. A gente não sabe com o que a gente está lidando, a gente não sabe com o que a gente está mexendo. É isso que ele quer que a gente entenda. Os outros de fora podem olhar e falar, mas isso aí não é nada. Tá bom, deixa. Deixa achando que não é nada. A próxima parábola é a parábola do tesouro no campo e complementa essa. E a parábola da pérola. O reino de Deus está entre nós de modo humilde, uma semente de mostarda, um pouquinho de levedo, muitas vezes imperceptível, mas como ele é o reino de Deus, ele é a realidade mais valiosa que alguém pode encontrar. Essa sementinha de mostarda, essa realidade do reino que já está entre nós e que às vezes as pessoas olham e acham que não é nada, é mais valioso do que qualquer outra realidade que você possa encontrar na sua vida. É como uma pérola de maior valor, como um tesouro que você encontra escondido no campo. Se o reino te encontrou, te achou, então não solta mais dele. Se o evangelho explodiu no seu coração, não se iluda, não existe nenhuma realidade mais valiosa do que essa. E aí, Mateus fecha suas parábolas com a parábola da rede de pesca. Agora essa sim tem a ver com a igreja. Nessa parábola Jesus está ensinando que ainda que no presente pessoas possam estar no ambiente do reino sem se render a ele, isso é uma outra realidade, você pode estar no ambiente onde o reino está, numa igreja, com um grupo de pessoas que creem no reino e que realmente se rendem ao reino, mas nunca se render de verdade ao governo dele. E aí ele diz que haverá um juízo final que vai separar todos os que não se curvaram realmente ao governo de Deus através de Jesus Cristo. E essa aí tem a ver com a igreja. Gente que está junto, gente que está no mesmo ambiente, gente que lê a Bíblia, gente que ora, gente que canta, gente que se diz evangélico, mas gente que nega o poder de Deus. Que não obedece o governo de Jesus sobre a sua vida, não se rende à realidade do evangelho no seu coração. Fora dessas parábolas, nós vamos ter uma parábola que aparece diferente dessas lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 26 a 29. Nessa parábola, que é conhecida como a parábola da semente que cresce no campo, Jesus está nos ensinando que o reino de Deus tem um poder que é próprio da sua natureza. A sua atuação na vida de uma pessoa é um milagre. É sobrenatural. Não depende do nosso esforço, depende do poder que é inerente do próprio evangelho. Ou seja, eu semeio o reino, eu compartilho o reino compartilhando o evangelho. E quando eu compartilho o evangelho, então existe um poder inerente ao evangelho que pode num primeiro momento aparentar não ter gerado nada na vida de uma determinada pessoa. Mas ele começa a produzir alguma coisa lá dentro, lá no fundo. E quando a gente menos espera, o resultado está lá. Se manifesta na vida daquele indivíduo. Este é o evangelho que Jesus diz que eu e você temos que pregar. Mateus 24:14, será pregado este evangelho do reino como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Romanos, capítulo 10, versos 12 a 15. Não há diferença entre judeus e gentios,
pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Essas boas novas, Deus criou um mundo bom e perfeito. E Ele criou a mim e a você para que nós nos relacionássemos com Ele nesse mundo bom e perfeito. Mas nós, representados pelos nossos pais, e agora por conta própria, muitas vezes continuamos nos rebelando contra o seu governo amoroso. Isso gerou a queda, a desconexão que nós temos com Deus, mas Deus não desistiu de mim e de você. Ele entrou na nossa história como um ser humano, como eu e você, para viver a vida que eu e você não conseguimos viver, morrer a morte que eu e você deveríamos ter morrido e ter experimentado, e através da sua ressurreição, como um ser humano plenamente justo, oferecer agora a mim e a você a justiça que Ele herdou diante do Pai, nos redimindo então da nossa rebelião. E por que Jesus está fazendo tudo isso? Porque o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, então todas as coisas estão sendo levadas para serem feitas novas. Para esse momento onde tudo vai ser consumado, restaurado. Como eu e você devemos responder a isso? Eu e você devemos responder a isso, orando, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino.